Show de bola! Acabei de construir o meu site com a Website Go e tenho uma dúvida. Meu site ele vai aparecer na primeira página do Google? Bom, essa é uma pergunta e uma dúvida muito comum que eu tô aqui para esclarecer para você de uma vez por todas como funciona. Então eu vou te dar essa aula aqui gratuita, tá joia? E vou te explicar de maneira não técnica, tá bom? Como funcionam os algoritmos, quantos buscadores tem e como eu posso consultar, como eu posso ver se eu estou crescendo. Tudo isso de maneira totalmente gratuita, tá, pessoal? Mas antes, eu quero que você entenda. O Google hoje ele é o maior buscador de pesquisas do mundo, tá bom? É lá onde as pessoas, a maioria das pessoas, né, estão buscando conteúdos, tutoriais, serviços, produtos para consumir. Tá? Então é extremamente importante que você entenda esses dois fatores que eu vou te explicar aqui, tá bom? Mas antes de a gente iniciar, eu vou usar como padrão hoje o Google para te explicar a maioria das consultas e os algoritmos que a gente vai pesquisar aqui. Mas é importante que você saiba o seguinte, o Google ele é um dos buscadores que existem. A gente tem aqui o Bing, tá vendo? O Bing ele é da Microsoft e eu posso vir aqui buscar o Website Go. Observe que ele vai trazer também uma consulta de dados e informações. Tá vendo? E também existe o Yahoo, tá? O Yahoo, ele é um outro buscador que eu também posso vir aqui e buscar a Website Go e eu vou ter aqui outras informações de consulta para eu consumir, tá bom? Então entendemos que o Google, assim como o Yahoo e assim como o Bing, são buscadores disponíveis na internet, tá? E qual é o melhor? Obviamente o Google é o maior, tá bom? Só que isso, pessoal, é só um fator para que você entenda o que é o Google antes de mais nada, tá? Porque pode ser que alguém acesse o seu site através do Yahoo ou através do Bing, tá bom? Então é super normal, tá? Não existe hoje uma regra que te obriga a usar nenhum e nem outro. Por isso que é importante você entender, tá bom? Quando você fala assim, eu quero que meu site apareça no Google, você também tem que entender, né, que o seu site também tem que aparecer no Bing e também tem que aparecer no Yahoo, tá bom? O Google, o Yahoo e o Bing são buscadores de maneira totalmente gratuita, tá joia? Então, da mesma maneira que existe anúncio em um, existe anúncio em outro. Então, entendemos que o Google ele é um buscador. Passo 1, fundamental. Agora a gente vai para um outro entendimento. Qual é a diferença de tráfego orgânico e tráfego pago? Tá? O orgânico, só para você entender, é aquele que é natural, tá bom? Então, esse aqui você não paga para aparecer, tá bom? É da mesma maneira que eu pesquisei ali o website no Google, no Yahoo e no Bing, eu não paguei para alguém ir lá e achar a minha empresa, achar o website Go ou achar qualquer outro serviço que a gente tem aqui, tá bom? Da mesma maneira que você não paga para aparecer, dá trabalho de fazer isso aqui, tá? Só que não é um trabalho que você faz hoje e amanhã você esquece. É um trabalho contínuo. Você precisa sempre fazer e continuar fazendo, porque esse trabalho aqui ele é consistente. Tá? Não adianta você pagar alguém e falar, paguei alguém para fazer tráfego orgânico para mim e ele ficou por 30 dias e nunca mais apareceu. Isso nunca vai funcionar. Porque da mesma maneira que você fez por 30 dias, existem outras pessoas fazendo por 60, 90, 120, 1 ano, 2 anos, 10 anos o mesmo trabalho que você pagou para fazer só por 30 dias. Tá bom? Então, o fator primordial que você tem que entender aqui, que a consistência aqui fala muito mais alto, tá bom? O tanto de tempo que você passa fazendo. Por isso que se você hoje cria um site pensando que ele pode te dar resultado só nos primeiros dias, sinto muito, mas você está gastando dinheiro porque você não entendeu como funciona o algoritmo, tá bom? Então, quanto mais consistente você for, né? Acho que tudo para nossa vida é assim, né? Quanto mais consistente a gente é, mais resultados a gente alcança, tá bom? Mas isso aqui é só para você entender como o tráfego orgânico trabalha, tá? E o tráfego orgânico, ele é muito interessante porque ele consegue, de maneira inteligente, trabalhar para você no longo prazo. Então eu vou fazer uma consulta aqui com você, ainda falando de tráfego orgânico, porque o tráfego pago a gente vai chegar já já, e eu vou te explicar de maneira muito mais objetiva como funciona. Mas o tráfego orgânico é para você entender que ele é super poderoso. Olha só, eu fiz uma consulta numa ferramenta que se você quiser que a Website Go faça essa consulta para você, você vai lá na central do cliente, abre um chamado que a gente consegue consultar esses dados aqui para você. Tá? Mas você também pode acessar essa ferramenta chamada Uber Suggest, tá? E colocar o seu domínio aqui. Tá? Esse domínio precisa ser .com.br para te dar autoridade, tá bom? Então você precisa ter esse domínio aqui já contratado. Bom? E aí você vai ganhar essa autoridade do domínio. Ó. Observe que no da Website Go tem 13 pontos. Isso aqui é de 0 a 100, tá bom? Então olha só como a gente trabalha há tanto tempo e só tem 13 pontos. Pois é. E aqui são backlinks, são links associados ao link da Website Go. Tá bom? É um termo um pouco técnico, você não precisa entender isso agora, mas só para você entender que existem hoje 5.890 artigos e conteúdos mencionando a Website Go. Tá? Ou seja, a gente tem um trabalho de orgânico aqui há muito mais tempo, tá? Mais de 10 anos.
tá bom? E tráfego orgânico mensal, aqui que está a sacada. A gente tem quase 7 mil pessoas, né, e acessos sem pagar nada todo mês. Ou seja, esse é um conteúdo que a gente não está gastando nenhum real para receber esses acessos, tá bom? E aqui são palavras-chave orgânicas que a gente trabalha em artigos, tá bom? Dessa maneira a gente consegue atrair pessoas e palavras-chave diferentes. Essa é uma estratégia, pessoal, que a gente faz há anos, pensando não hoje, não amanhã, mas daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Esse é o famoso tráfego orgânico que trabalha para a gente, tá bom? Agora eu vou aprofundar um pouquinho mais nessa parte orgânica, porque o seu super site ele é super poderoso, mas você não sabe. Por quê? Quando você faz hoje uma simples landing page, é uma página só. E essa página só, se você não tiver o poder sobre ela, você não consegue expandir o seu crescimento orgânico. Como assim? Eu vou buscar aqui uma outra consulta para você. E olha só, a gente usa uma ferramenta hoje no Google que a gente coloca site, 2 pontos e o nome do domínio. A gente consegue trazer aqui a quantidade de páginas que a gente tem dentro do Google. Tá? E olha só, aproximadamente 724 páginas. Tá? Esse número ele cresce em tempo real, tá? Porque a gente está sempre postando conteúdo. E são 724 possibilidades de alguém achar a gente dentro do Google. Tá bom? Com isso, a gente consegue ter maior alcance, né, e ter facilidade, né, na nossa localização. Tá bom? Então é uma estratégia orgânica que você consegue fazer, tá bom? E por que o seu super blog, o seu super site ele é tão poderoso? Porque, observe, eu pesquisei esse cliente também de um super site e ele já aparece aqui na primeira página. Um cliente que está conosco aqui há mais de 4 meses, tá? E a consistência é fundamental, foi aquilo que eu te falei. Porque hoje ele já está bem indexado, tá bom? E observe que eu vou fazer a mesma consulta para ele, ó, site glaciartech.com.br. Ele já tem 11 páginas e é um cliente que não posta com frequência, ele não tem a estratégia do tráfego orgânico. E mesmo assim, só o fato dele já ter serviços, produtos, página de cadastro, políticas de privacidade, conteúdos no blog, ele já entrou com 11 páginas. Se você paga alguém para fazer uma landing page para você, que é aquela página única, quando você consultar aqui, você só vai encontrar uma. É uma chance só de alguém te achar no meio de 420 bilhões de endereços que é o Google, tá bom? Então, por isso que eu estou te falando, o seu super site ele é super poderoso, porque com ele, na sua mão, acessando através de um celular, você consegue cadastrar um serviço, você consegue cadastrar um produto, você consegue vir aqui e adicionar um artigo no blog, e quanto mais conteúdo com qualidade, é muito bom ressaltar que não adianta fazer de qualquer jeito, mas com qualidade, você consegue expandir o seu acesso orgânico na internet. E dessa maneira, quando alguém te pesquisar, ela vai ter mais chances de te encontrar, tá bom? E observe que isso acontece naturalmente. Você faz um site hoje e o Google leva 30 dias para entender que você nasceu. Tá? Quando você coloca uma página nova no seu site, é mais 30 dias para o Google entender. Então, por isso que a consistência ela vai te ajudar nesse fator, porque você precisa ser consistente e não precisa fazer correndo. É só fazer com consistência, tá bom? Então, agora que você entendeu um pouquinho do tráfego orgânico, eu vou mostrar para você como funciona o tráfego pago, tá? Porque o tráfego pago, ele é uma outra estratégia que você simplesmente paga para o Google, né, aparecer. E como assim pagar para o Google? Você vai simplesmente, através de um leilão, né, você vai colocar dinheiro e ele vai leiloar para você palavras-chave, né? E aquela palavra-chave, quem pagar mais, aparece mais. É basicamente assim, tá? Só que tem um detalhe aqui. No dia que você parar de fazer, você não aparece mais, tá? E isso aqui é a grande sacada, que entra o tráfego orgânico. O tráfego orgânico, ele não vai te colocar nas primeiras posições do dia para a noite, mas tem a questão da consistência, que depois você começa a aparecer de maneira involuntária. No tráfego pago, não. No tráfego pago você aparece enquanto você paga, parou de pagar, simplesmente você não aparece mais. Simples assim, tá bom? E eu vou te mostrar aqui, por exemplo, que eu pesquisei o website Go no Google, né? E observe que aqui ó, tem anúncio, tá vendo essa palavrinha anúncio aqui, ó? Ou seja, essa empresa está pagando para aparecer. Mesmo eu pesquisando o website Go, ele aparece na primeira página. Meio injusto, não? Mas é assim que funciona. Né? A gente consegue mudar isso aqui, tá? Pronto, agora a gente tem aqui o anúncio aparecendo. A gente tem outro aqui, ó, anúncio também, tá vendo? Site 123.com. Por quê? Eu pesquisei o website Go, é uma palavra que tem relevância, né? O website é uma palavra-chave e logo a gente, né, tem como brigar com a concorrência, mesmo a gente fazendo bom tráfego orgânico, eles aparecem aqui na nossa frente. Olha só, e tem outro anúncio aqui, tá vendo? O anúncio está aparecendo aqui. Eles estão pagando para aparecer quando tem uma palavra-chave relacionada a site. Tá bom? E aí depois dos anúncios aparecem o nosso site, olha só, de maneira orgânica. Aqui eu não estou gastando nenhum real para aparecer quando alguém pesquisar o website Go ou criação de sites.
tá bom? Então, observe que o meu orgânico está brigando com o anúncio. E quem está ganhando nessa? O anúncio, tá bom? O anúncio está ganhando. Tiago, qual que você recomenda para que a gente faça agora que a gente criou o nosso site? Sendo bem sincero, os dois, tá? Por que os dois? Porque enquanto você começa a fazer um tráfego orgânico de pouquinho até você entender como funciona, você investe em anúncio e tem um resultado mais rápido. Tá? Só que também não é legal você só fazer o tráfego orgânico e não pensar no anúncio, porque como eu falei, quem paga aparece e ganha. Tá? Isso aqui, inevitavelmente, a gente tem que aceitar. Né? Só que, a partir do momento que você parar de pagar, se você não tiver um bom tráfego orgânico trabalhado, essa pessoa nunca vai te encontrar. Tá bom? Então, por isso que eu recomendo que você faça os dois, pensando sempre no longo prazo. E usando a ferramenta que você tem disponível aqui na website do Super Site, está na palma da sua mão sem conhecimento técnico. Você pode postar um artigo dando dicas sobre o seu negócio, você pode colocar um serviço novo, você pode criar, por exemplo, um produto que você tem e colocar. Cada serviço, cada produto e cada artigo no blog é uma URL diferente, é uma nova página. Com isso, você tem mais páginas dentro do Google, logo você pode ser encontrado com mais facilidade. Então, observe que a gente tem hoje 724 páginas. O que são essas páginas? É conteúdo no blog, é páginas do nosso site, é conteúdos que a gente ajuda os nossos clientes. São tutoriais, treinamentos. Inclusive, esse vídeo também vai para um artigo, né? Vai para um link onde a gente coloca lá para que as pessoas consigam nos encontrar e aprender isso que você está aprendendo. Então, por isso, pessoal, é fundamental que você faça os dois. Tá com dúvida? Não entendeu muito bem? Você tem aqui o nosso suporte para você abrir um chamado e solicitar uma ajuda gratuitamente, tá bom? Então, se você quiser mais ajuda ou mais informações sobre essa aula que você viu hoje, clica ali na central do cliente, abre o chamado e fala conosco. A gente está aqui para te ajudar e tirar as dúvidas que você tem. Agora você já entendeu como funcionam os algoritmos e entendeu que é um trabalho consistente. Pensando assim como um empreendedor, você vai longe, tá? E qualquer dúvida a gente está à disposição. Até mais, abraço.